E aí galera que nos acompanha, estamos hoje com um vídeo diferente, um vídeo que eu quero indicar alguns livros para você. Separei aqui na minha biblioteca alguns livros e quero fazer a indicação para você. Espero que você goste de pelo menos um, né? Então vamos lá para a nossa primeira indicação. A minha primeira indicação, galera, inclusive eu já tinha mostrado para vocês isso em um vídeo. Para quem não viu, eu falei do vídeo O Gênio da Matemática, em que eu expliquei, falei um pouco sobre, comentei de minha opinião sobre aquele garoto que fazia grandes cálculos e ficou bastante divulgado lá no Caldeirão do Hulk. Então assim, tem um vídeo em que eu falei já desse livro. Qual é? Aqui ó, O Homem que Calculava. Esse livro é um livro de Malba-Tahan, que é um pseudônimo, né, do professor Júlio César, ilustre professor de matemática. E nesse livro ele é tão interessante para aqueles que gostam de matemática, como também para aqueles que não gostam de matemática, mas gostam de se aventurar em uma história, principalmente para quem gosta de história árabe, porque fala muito da parte cultural dos árabes. Então assim, é um livro que eu super indico. Esse é o primeiro da minha lista. O segundo livro que eu separei para vocês também é de Malba-Tahan, mas um livro diferente. Olha só. Matemática divertida e curiosa. Já esse livro é para quem assim, eu não gosto do conteúdo de matemática, mas eu gosto daquelas curiosidades, daqueles enigmas, sabe? Não tem sempre aquele aluno na sala que gosta de provocar o professor? Vamos ver, professor, se você é inteligente, resolve para mim esse enigma aqui. Pois é, esse tipo de curiosidade, muito bacana também. E acaba também falando um pouquinho da história, mas de forma bem resumida. Um livro também que eu indico. O terceiro livro que eu indico para vocês é esse daqui, ó. 50 ideias de matemática que você precisa conhecer. 50 ideias de matemática que você precisa conhecer. De Tony Crilley. Então aqui, esse autor, o que ele fez na verdade foi selecionar 50 principais ideias, descoberta, acontecimento no mundo da matemática, que ele julgou ser os mais importantes para a humanidade. E aí ele elencou. É claro que ele deu a opinião dele, mas assim, eu gostei muito, né? E concordo com ele nos 50 principais momentos que ele elencou. Um livro também muito, muito interessante. Observe que são livros que têm a ver com matemática, mas não necessariamente com aquela matemática que você estuda na sala de aula, né? Tem aluno, eu não gosto de livro de matemática. Ele pensa que livro de matemática é só aquele livro didático, né? De conteúdo, e não é. Estou aqui para provar para você isso, né? Todos esses livros são livros meus, da minha biblioteca, livros que eu já li, que eu gosto, e por isso que eu estou lhe indicando. Ok? Então vamos lá para o próximo. Já foram 3, não é? Vamos para a nossa quarta indicação. A minha quarta indicação é essa, ó. Almanaque das Curiosidades Matemáticas. Esse livro é de Ian Stewart, um matemático inglês, e assim, ele coloca cada curiosidade aqui massa sobre a matemática, fala de ponto histórico. Professor Malsano já falou de um livro de curiosidade? Sim, mas esse é mais completo, você vê até pela espessura, né? Ele vai trazer mais curiosidades do que o anterior, que é o de Malba-Tahan. E esse daí, além de falar das curiosidades, ainda fala de muitos pontos da história, dá uma pequena explicação sobre a matemática em si, que envolve aquele problema, aquela curiosidade. Então assim, um livro também que eu gosto muito, o Almanaque das Curiosidades Matemáticas. Inclusive aqui na capa dele, ó, veja só, ele fala assim, ó, nunca, não sei se dá pra ver, nunca a matemática foi tão divertida. Então já é até uma espécie de marketing, né? Mas muito legal. Ele leva a matemática para a área da diversão, realmente, né? E esquece um pouco do conteúdo. Meu quinto livro, minha quinta indicação é essa daqui, ó. O Romance das Equações Algébricas. Observa que esse livro ele já tem um título assim bem envolvente, né? E é um livro de Gilberto Garbi, né? Ele que é um engenheiro, mas amante da matemática. Ele vai deixando bem claro aí todos os pontos históricos da matemática. Ele vai falando de uma forma bem romantizada porque ele se declara um apaixonado pela matemática. E você vai se envolvendo nas histórias, né? De fato, elas vão se interligando as histórias aqui. Todas histórias que envolvem a matemática, certo? Assim, uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho muito interessante nesse livro, é que bem aqui no comecinho, ó, ele diz assim, ó, bem na abertura do livro, do capítulo. Este livro é dedicado a todas as pessoas que por falta de oportunidade ou por traumas pedagógicos foram privadas dos incontáveis prazeres
que a matemática pode proporcionar. Eu já começo achando interessante aqui, né? Porque muita gente se priva realmente do prazer que a matemática pode oferecer. Quando eu falo prazer, de você saber algo. Cara, não existe coisa melhor do que você ter um conhecimento. Você está diante de um problema e você ter o conhecimento. Entendeu? Você não depender de outra pessoa. Então, assim, muitas pessoas se privaram desse conhecimento por traumas pedagógicos. Por pessoas que disseram que você é incapaz. Por professor que talvez por uma didática errada desanimou. Mas nunca é tarde. Então essa é a minha indicação. Acho que já foi a quinta indicação. A sexta indicação eu acho que você vai se surpreender com a sexta indicação. Não tem muito a ver com a matemática diretamente. Esse livro aqui, ó. Um livro do Big Bang a Teoria, da série, né? Big Bang a Teoria. Só que observa que ele fala, vou mostrar aqui de novo. Ele fala do Big Bang a Teoria, mas aqui bem no finalzinho ele fala e a filosofia. Ele não só fala da série, né? Não tem aqueles livros que falam da série, esse daqui não. Além de falar da série, ele fala sobre um viés filosófico. Imagina aí você ter o Sheldon, toda aquela turma do Sheldon sendo analisada por Aristóteles, por Sócrates, certo? À luz de todos esses filósofos. Então você revê algumas partes da série e ainda aprende filosofia. Um livro muito, muito top, muito bom. Principalmente para quem é amante da série. Para finalizar minhas indicações, um manual compacto de matemática, né? Você já deve ter visto em algum lugar talvez esse manual. Tem do ensino médio e tem do ensino fundamental. Esse que eu tenho aqui, ó, é do ensino médio. Por que eu acho legal essa indicação, né? Para quem gosta de matemática, mas quer um manualzinho de bolso, de forma resumida. É claro que aqui, galera, não vai ter todos os conteúdos de forma bem esclarecida do ensino médio, mas os principais eu te garanto. E o que eu acho mais interessante nesse manual é que ele sempre tem uma atividadezinha, né? E a didática muito fácil, bem bacana. Então finalizo aqui. Foram 7 livros, né, na minha conta. 7 livros que eu indiquei. Espero que tenha gostado de algum. E vamos finalizar o vídeo agora.